Fala pessoal, sou eu aqui de novo, membro da LUT, Liga Unitária dos Trabalhadores e Estudantes, dando continuidade ao nosso canal, e nesse vídeo eu vou refutar completamente o Rodrigo Constantino a respeito da automação do McDonald's nos Estados Unidos, né? Eles anunciaram que vão automatizar completamente todas as suas lojas de atendimento, substituir os atendentes por telas de autoatendimento e digitalização, né? Então, nesse texto que o Rodrigo Constantino escreveu a respeito, ele culpa os sindicatos e os trabalhadores pela automação, como se a automação dependesse dos sindicatos. E aí ele faz uma confusão comparando a primeira revolução industrial com a nova revolução industrial, na qual emerge a digitalização cada vez mais. E ele cita também, de forma contraditória, algo a respeito da monopolização que eu vou explicar para vocês. Monopolização do mercado, né? Então, ele fala que os sindicatos são culpados, quando na verdade não é bem assim, né? Vejam bem, os capitalistas eles buscam maximizar a acumulação de capital de forma permanente, incessante, ininterrupta, para aumentar a taxa de lucro, né? Para aumentar a produtividade e para aumentar a competitividade. Se o McDonald's não fizer isso, cedo ou tarde, tendo a tecnologia à disposição, outra rede de fast food vai fazer. O Bob's aqui no Brasil, Rio de Janeiro mais precisamente, eles instalaram recentemente uma loja também completamente automatizada, digitalizada, no shopping do Rio de Janeiro. E não teve greves e manifestações, pressão dos sindicatos para aumentar a hora de trabalho aqui. Então, essa foi uma desculpa utilizada pelo McDonald's. Eles iam automatizar cedo ou tarde, porque se eles não fizessem isso, é a regra da concorrência. Se eles não fizessem isso, o Bob's ia fazer, o Burger King ia fazer, ou se nenhum dos três fizessem, uma outra rede ia entrar no mercado e ia fazer. Assim como o Itaú está digitalizando também, tem um programa chamado Digitaú, onde eles pretendem automatizar metade das agências bancárias, demitindo 30 mil trabalhadores. Se o Bradesco, os bancos públicos não fizerem o mesmo, vão perder competitividade, vão perder mercado. Tem restaurantes na China automatizando completamente o atendimento também, colocando robôs garçons, robôs cozinheiros, robôs da limpeza, drones substituindo entregadores. Aí você vê robôs como o Paper no Japão, onde 1.000 unidades foram vendidas em menos de um minuto, dado o custo, né, muito pequeno, $1.500 cada robô, que tem uma variedade enorme de funções, que serve muito, principalmente para o setor de serviços, para lojas, para supermercados, enfim. Então, a gente está enxergando, está vivenciando uma nova revolução industrial emergindo, e essa foi uma desculpa utilizada pelo McDonald's. Marx dizia, né, a respeito da mais-valia, que existia mais-valia absoluta, na qual os capitalistas utilizavam para reduzir despesas e aumentar a taxa de lucro sem necessariamente demitir trabalhador, precarizando o trabalho, intensificando a jornada. É o que o Temer está fazendo agora, né? Com a reforma trabalhista. Isso é mais-valia absoluta. Mais-valia relativa, o que é? A substituição de trabalhadores por máquinas, por novas tecnologias, visando reduzir despesas com mão de obra. Visando reduzir o capital variável, né? Que Marx chamava. Então, se um capitalista não fizer isso, os outros vão fazer e vão ganhar competitividade. É simples de entender, o sindicato não tem culpa nenhuma. Cedo ou tarde, o McDonald's ia fazer isso, eles utilizaram essa desculpa dos sindicatos reivindicando melhores salários para provavelmente preservar a marca da empresa, para não receberem críticas. Sempre tem um ludista, né, que critica as empresas por automatizarem os seus produtos, a produção dos seus produtos e seus serviços, como se o capitalismo fosse estagnado, né? O sujeito não entende a dinâmica de evolução do capitalismo. Como Marx dizia, a burguesia ela revoluciona os meios de produção constantemente e não tem como você impedir isso. Só em outro modo de produção que a gente poderia assentar de forma racional, né, o avanço tecnológico sem causar desemprego tecnológico e estrutural. Se a propriedade fosse coletiva, os trabalhadores não seriam demitidos, óbvio. Mas enfim, é inevitável.
a substituição, cada vez mais suplantação, né, do trabalho vivo pelo morto. E a luta de classes, que Marx dizia, é consequência dessa contradição entre capital e trabalho. O capital visa aumentar a sua acumulação, a taxa de lucro, e o trabalho, ao mesmo tempo, visa aumentar a sua remuneração. Ou seja, há um conflito entre interesses econômicos antagônicos. É a luta de classes na prática, mas é consequência da própria dinâmica de evolução das forças produtivas do determinado processo histórico, dentro do capitalismo, nesse caso, né? Então, como ficou claro, não, sindicatos não têm culpa nenhuma. Senão, se fosse assim, o Bob's não tinha automatizado seu atendimento aqui. Não existe só nos Estados Unidos que existe automação? Não existe no mundo inteiro, inclusive nos países com mão de obra super barata. Porque a automação, ela é mais eficiente, mais produtiva e mais barata, é simples. E o cara vai automatizar porque ele quer aumentar o lucro e quer reduzir despesas, quer ter mais competitividade. Ponto final. Outro ponto, como eu falei no começo, o Constantino citou, né, comparou a primeira revolução industrial com a nova revolução industrial, que é a quarta. Então, primeiro lugar, mecanização é diferente de automação. A primeira revolução industrial foi mecanização, né? A máquina como extensão do homem. A automação é a máquina substituindo completamente o trabalho do homem. Então, segundo ponto, na primeira revolução industrial, na segunda também, até na terceira, muitos trabalhos com baixa escolaridade, novos setores econômicos foram criados. Os servos na primeira revolução industrial emigraram do campo, foram para as nascentes fábricas e imediatamente conseguiram emprego. Tinha crianças e os próprios trabalhadores eram completamente analfabetos, né? Eles não precisaram fazer uma faculdade para depois de 5 anos se realocarem. Se fosse assim, eles não teriam conseguido. Porque o cara sem renda, ele não vai conseguir pagar a faculdade, e o Estado, no contexto atual completamente endividado, também não vai financiar para todo mundo faculdade gratuita, né? E num curto espaço que impossibilite o trabalhador de morrer de fome, né? Porque ele precisa da renda, além da profissionalização. E o terceiro ponto, essa nova revolução industrial, ela pode automatizar, tem capacidade para automatizar e já está automatizando, né, os meios de produção para além de determinado setor econômico A ou B. Essa nova revolução industrial ela pode automatizar os meios de produção para produzir qualquer coisa. Então a Adidas já tem instalado fábricas onde internamente basicamente são centros de fabricação aditiva, de impressão 3D, né, com pouquíssimos trabalhadores. Então tem fábricas nos Estados Unidos mesmo, no Japão, em vários países, completamente automatizadas já. A fábrica da Coca-Cola, aqui no interior de São Paulo, é semi-automatizada, a linha de produção completamente autônoma. Só tem os trabalhadores mais qualificados. Enfim, então essa nova revolução industrial ela vai automatizar o setor de serviços, baixa escolaridade, onde está 75% da mão de obra mundial, e aí não vai ter nenhum setor para ser realocado de baixa escolaridade. E ainda mais, além de automatizar os meios de produção, ela vai automatizar, tem capacidade para automatizar os trabalhos intelectuais também. Ou seja, completamente diferente das outras revoluções industriais. Porque não teve automação do trabalho intelectual. A inteligência artificial, em conjunto com a robótica e a internet das coisas, podem automatizar completamente todos os trabalhos intelectuais, até a programação propriamente, né? Ou seja, a inteligência artificial ela pode automatizar a força de trabalho que a criou. Vejam como é incrível, né? Mas para entender essa nova evolução industrial, você tem que estudá-la, você tem que entender que o mundo não é, ele está sendo. Você tem que entender, como Marx dizia, que os homens são o que as suas forças de produção, suas forças materiais de produção determinam. Você tem que entender que as forças produtivas, elas não são estagnadas, elas evoluem. Que o mundo não é estagnado, ele evolui cada vez mais, que ele se transforma, em cada revolução industrial ele se transforma e a gente tem que analisar a especificidade de cada acontecimento histórico tecnológico. Por isso que muitos programadores, engenheiros,
chamam essa nova revolução industrial de singularidade tecnológica, porque ela é completamente diferente das outras. Então você tem que analisar a especificidade de cada uma. Entendeu, Constantino? Estude tecnologia, entenda o que é o materialismo histórico, entenda a relação entre as relações de produção e as forças produtivas. Leia Marx, você critica o sujeito sem nem ter lido, você primeiro lê a crítica da oposição, depois você assiste o filme, ou seja, primeiro você tem que assistir o filme e depois você lê a crítica, né? Mas na verdade ele faz completamente diferente. Ele lê a crítica da oposição e nem assiste o filme. Ele não vai direto na fonte, ele só lê de autores críticos. A teoria filosófica, econômica, enfim, do marxismo. Indo para o terceiro ponto, que ele deixou explícito no texto dele, é a respeito da monopolização do mercado. Como todos sabem, né, liberalismo, e o Constantino é liberal, prega, né, porque não tem nenhuma comprovação científica, prega que o Estado é que determina a monopolização do mercado. O Estado intervém, ajuda os seus amigos, né, amigos dos reis, como eles dizem, e aí o Estado concede benefícios às grandes multinacionais e prejudica as pequenas. Mas aí nesse texto ele fala que essa concorrência entre grandes e pequenas empresas, que existe desde a primeira Revolução Industrial, sempre tem um setor com mais investimento do que outro, né? O que acontece? Nas transformações tecnológicas, as empresas com mais capacidade de investimento saem na frente, porque elas investem com mais força, elas ganham produtividade, ganham competitividade e ganham maior fatia do mercado, saem na frente na concorrência. E as pequenas acabam indo à falência ou acabam sendo vendidas, porque não conseguem sobreviver, não conseguem ter a mesma competitividade de forma igualitária, né, para concorrer no mercado. E esse processo é que acaba decorrendo na monopolização do mercado. A intervenção do Estado é posterior, porque essas grandes multinacionais, transnacionais, elas adquirem um poder econômico tão grande, um poder político e social tão grande, que elas acabam capturando completamente os estados nacionais, fazendo com que eles funcionem em prol de seus interesses, única e exclusivamente. Então vejam, a intervenção do Estado para garantir os monopólios é posterior a esse processo de concorrência tecnológica, onde as grandes sempre saem na frente e acabam ficando mais grandes ainda, monopolizando o mercado. A intervenção do Estado é posterior. Entenderam? Então esses 3 pontos aí, os sindicatos não são culpados, a nova Revolução Industrial é muito diferente da primeira, da segunda e também da terceira Revolução Industrial. Analise a historicidade dos acontecimentos. E o terceiro ponto é que a monopolização do mercado não é culpa do Estado. A intervenção do Estado é efeito, não é a causa. O liberal confunde muito, né, a relação de causa e efeito. Enfim, os caras são mecanicistas, né? Os caras tratam a história como única, como se fosse linear, não um processo de constante transformação. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões de novos vídeos aí nos comentários. Comentem, né, o que vocês acharam do vídeo. Eu vou deixar novamente o link da página do partido aqui na descrição. Inscrevam-se, né, para acompanharem os novos vídeos. Compartilhem nas redes sociais aí. E é isso. A gente se vê na próxima. O tema provavelmente vai ser muito interessante. Logo, logo a gente vai explicar a crise estrutural e terminal do capitalismo. Não é cíclica mais, é estrutural e terminal. Vou explicar para vocês por quê. Fazer uma série de vídeos explicando gradativamente, com detalhes, para ficar bem compreendido. Enfim. A gente se vê na próxima. Grande abraço para vocês.